Congresso Virtual UFBA 2020, Universidade em Movimento. Apresentaremos o resultado dos projetos do Grupo de Pesquisa CNPq Ergonomia e Design Emocional. O grupo de pesquisa é liderado pela professora doutora Suzy Marino e pela professora doutora Karina Silveira. Apresentaremos a mesa redonda Design Emocional, Moda, Corpo, Joia e Estilo. Coordenada pelas doutoras professoras Suzy Marino e Karina Silveira, a mesa é composta pelos pesquisadores doutora Karina Silveira, mestre Adriana Fernandes, mestre Rita Caroline da Silva e doutorando Jailson Santos. As discussões irão girar em torno do design emocional e sua aplicação nas experiências emocionais de usuários na moda, na relação do corpo retratado na forma de objetos, neste caso, a cadeira. Também sobre a relação da emoção e simbolismos trazidos pelas joias e, por fim, o design e o seu papel na dinâmica de expressão de identidades. A pesquisadora doutora Karina Silveira apresentará o resultado final da sua tese Experiência Emocional de Usuários com imagens da estrutura vestimentar afro-baiana, uma descrição de requisitos para projeto pautado na emoção. A mestre Adriana Fernandes apresentará o resultado final da sua dissertação, O Corpo Humano Retratado na Forma da Cadeira. A mestre Rita Caroline da Silva apresentará o resultado final da sua dissertação, intitulada A Joia, Sua História, Simbolismos e Emoções. E o doutorando Jailson dos Santos apresentará resultados preliminares da sua tese, Dos Traços de Ismael Sodan ao Corpo Mídia de Carlinhos Brown, o design de moda e seu papel na dinâmica de expressão de identidades em uma abordagem à luz do design emocional. Olá, sou Karina Silveira, doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia, participando do Congresso Virtual UFBA 2020, Universidade em Movimento, com a mesa redonda Design Emocional, Corpo, Moda, Joia e Estilo. Venho apresentar o resultado da tese de doutorado intitulada Experiência Emocional de Usuários com imagens da estrutura vestimentar afro-baiana, uma descrição de requisitos para projeto pautado na emoção, sob orientação da professora doutora Suzy Marino e vinculada ao grupo de pesquisa Ergonomia e Design Emocional. No decorrer da pesquisa, compreendo a moda enquanto expressão, desejo, modo, cultura, como objeto da arte e do design. A moda como um fenômeno social, identitário e que revela crenças pessoais e coletivas. Como objeto de fala, que comunica através da organização visual de seus elementos, como a forma, cor, textura, volume e outros. A moda é uma ponte de interação humana, é uma dimensão constituinte do indivíduo e que influencia o próprio indivíduo e a socialização. Deste modo, eu passo a entender a moda como um objeto que emociona. Compreendo, então, que a relação entre sujeito-objeto e emoção é contextualizada por experiências individuais, construídas de aspectos coletivos, pelo meio ambiente em que esse indivíduo e objeto se inserem, pelo tempo presente e passado, e por questões de memória. Deste modo, o produto, através dos seus aspectos sensoriais, faz com que o indivíduo selecione e perceba informações e que interaja, reaja emocionalmente frente a esse produto. Através do perceptivo e do cognitivo, o sistema afetivo faz julgamento e participa consciente e inconscientemente das tomadas de decisão. Nesse contexto, passo a compreender enquanto objeto de estudo a estrutura vestimentar afro-baiana, que foi o recorte da minha pesquisa.
buscando entender que os aspectos funcionais de valor e de linguagem dessa estrutura podem despertar emoções nos sujeitos. Para tanto, foi utilizado o método Kansei, que se traduz na psicologia do sentir e busca identificar aspectos sensíveis do processo de interação do indivíduo com os produtos. Também foi utilizada a escala de diferencial semântico, que faz uma quantificação dessa interação indivíduo com produto. Para iniciar a pesquisa, também foi necessário compor as estruturas vestimentares. Foram 4 estruturas compostas, assinadas por designers e artistas baianos, e que atuam com o universo afro. Todas as estruturas foram descritas através dos seus elementos de design. Tendo como procedimento de análise, busquei identificar a estrutura vestimentar mais bem avaliada, considerando faixas etárias, identificar os adjetivos mais bem avaliados, que traduziriam as emoções, as relações emocionais, por estrutura vestimentar e por faixa etária. Cabe salientar que a pesquisa ela foi aplicada do dia 26 ao dia 30 de março de 2018, com mais de 25 mil respostas válidas e analisadas. Para tanto, tive que selecionar grupos amostrais por faixa etária. Então, a pesquisa foi dividida em 3 grupos que analisaram 4 estruturas vestimentares. Como podemos ver aí nessa tela, o resultado, um dos gráficos do resultado preliminar da pesquisa. Eu fiz uma análise estratificada dos dados através do uso das cores. Essa análise, através do uso das cores, me permitiu visualizar mais facilmente a percepção emocional de valência positiva, que foi chamada de nível 5, e de valência negativa, que foi chamada de nível 1. Por final de todas as análises, foram 12 conjuntos de análises, eu gero um quadro que me permite identificar os distratores positivos, ou seja, as percepções emocionais de valência positiva e as percepções emocionais de valência negativa, por cada estrutura vestimentar e por cada grupo etário. E ainda me permitiu associar a cada adjetivo emocional um elemento de design. Apresento agora as emoções associadas a cada estrutura vestimentar. Foram relacionadas a estas emoções, percepções emocionais, os aspectos cognitivos. As emoções foram associadas por estrutura e posteriormente associadas aos elementos de design, que permitiram a criação de fichas de requisitos que poderão ser utilizadas em novos projetos de bens de moda. Deste modo, chego às seguintes conclusões. Que é possível, sim, através de imagens, despertar experiências emocionais, imagens essas associadas a elementos visuais de arte e design. É importante também, dentro do olhar conclusivo da pesquisa, entender que os objetos contam histórias e que interagem emocionalmente com as histórias dos sujeitos. Isso vai me conduzir a um segundo momento de pesquisa, que é o que eu me envolvo agora, que vai discutir esses aspectos emocionais com os aspectos de sustentabilidade ambiental. Um outro fator importante conclusivo da pesquisa é de que, mais do que nunca, é necessário implementar no projeto de novos produtos métodos e técnicas que nos permitam compreender as referências emocionais de interação sujeito e produto. Pensar o design sob o aspecto sensível da emoção se faz cada vez mais necessário. Bom, este é um breve relato da pesquisa. Para iniciar as nossas discussões na mesa redonda, fico grata pela atenção de todos e saliento que a tese está na íntegra disponível no repositório da UFBA. Olá,
Eu sou Adriana Fernandes, mestra em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes UFBA, orientadora Suzy Marino e co-orientação de Viga Godilho. Trouxe para vocês uma parte da minha dissertação intitulada O Corpo Humano Retratado na Forma da Cadeira. E para propiciar melhor entendimento do corpo como retrato na forma da cadeira, trazemos o exemplo da performance de Mercy Cunningham de 1964. Trata-se de uma notável ilustração de como a cadeira pode funcionar como expansão do corpo, ampliando a fronteira entre o que seria o objeto e o ser humano. Uma nova linguagem que estabelece uma permuta entre os sentidos orgânicos e inorgânicos, no qual a cadeira é o orgânico e o corpo assume a forma inorgânica. O desejo pela forma da cadeira é explícito na imagem, na qual o movimento se espelha na cadeira e cria uma relação casual que complementa como uma ilusão de reflexo. Se, hipoteticamente, retirarmos a cadeira da fotografia, como mostra na imagem, pode ser que o nosso cérebro, dada a posição do coreógrafo, interprete a forma literal de uma cadeira, composta pela matéria, corpo. Aqui colocamos a cadeira num processo de transfiguração e metamorfose. Corpo etéreo, volátil, desmaterializado, que representa a ideia de cadeira e, ao final, adquire forma e significação. Nesta pesquisa, analisamos 10 cadeiras. Utilizamos o método comparativo ao final, investigando o objeto cadeira e seu design artista, comparando-a com a forma do corpo humano, ressaltando as diferenças e similaridades entre cadeira e corpo e tendo sempre como norte seu contexto histórico. Foram traçados croquis para cada artefato, seguindo o temático a partir do exemplo encontrado na cadeira Lachaise de Charles e Ray Hermes, essa apresentada na tela, que foi inspirada em uma escultura de um nu feminino do artista Gaston Lachaise. Cadeira Panto, de Werner Panto, de 1968. Poltrona UP5 Dona, de 1969, de Gaetano Pesce. Cadeira Homeman Chair, de 1970, de Ruth Franklin. Cadeira 1978, Oscar Niemeyer. Cadeira S, 1991, de Tom Dixon. Cadeira Alpha Sphere, 2006, de Chá. Chaise au Bioma, 2007, de Hugo França. Cadeira Ri e Ré, 2008, de Fábio Novembre. Quadro comparativo. Neste quadro, a gente conseguiu analisar amplamente como o corpo feminino está presente na criação de cadeiras. Concluímos aqui com a linha do tempo. Buscamos identificar o corpo como gerador da forma da cadeira e conseguimos mostrar que ela reflete a memória da silhueta corporal. A forma do corpo foi o elemento essencial para a pesquisa e podemos observar que ela está presente na história da arte e influenciou a sociedade em diversos períodos, principalmente nas estatuetas gregas como ideal de belo. Compreendemos aqui que a cadeira também funciona como meio de idealização da forma do corpo, pois ela modela e seleciona princípios que são transfigurados por seu design artistas, carregando significados e ideologias que norteiam o percurso da sociedade através do objeto. Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Virtual UFBA 2020, Universidade em Movimento. Meu nome é Rita Caroline, designer e mestre em artes visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Faço parte do grupo de pesquisa Ergonomia e Design Emocional, liderado por Suzy Marino e Karina Silveira.
Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado na mesa redonda moda, corpo, joia e estilo. Meu tema é a joia, sua história, simbolismos e emoções, com orientações de Suzy Marino e com orientação de Karina Silveira. Bom, a joia contribuiu para toda a trajetória das civilizações, carregando consigo histórias, memórias e valores místicos e mágicos ligados aos materiais como metais, pedras preciosas e materiais orgânicos encontrados na natureza, a fim de uma diferenciação e pertencimento e personalização entre os indivíduos, tornando a joia símbolo de identidade e de comunicação. Braga relata que o ser humano honrou seu corpo desde tempos imemoriais, por diversos motivos, atribuindo significado simbólico como fertilidade, dimensão, força, energia, valentia, coragem, preservação da memória, da continuidade social, como também por satisfação, prazer, ostentação, atrativo sexual, objeto devocional, fonte de sedução, hierarquia e também na pretensão de status e proteção. Lydia Mollets, antropóloga e historiadora, relata que não há sociedade que não faça uso de adornos, carregados sempre junto ao corpo, como se fosse uma espécie de livro aberto, para a compreensão de práticas estéticas e comportamentais, para a memória do passado ou registro da realidade social e cultural. Trago como exemplo os povos citas, que não se conhecia nem a moeda nem a sua escrita, mas através do seu adorno foi possível saber como é que esses povos se comportavam, né? Socialmente, culturalmente, politicamente, considerado o povo mais antigo do mundo e também um dos maiores sobreviventes da civilização antiga. Isso foi possível através dos seus adornos, da descoberta desses adornos, né? Desses ornamentos. Trago também o povo egípcio como exemplo, né? Considerado uma das mais qualificadas civilizações em arte, que dispõe das mais ricas informações históricas sobre o povo. Oliveira diz que a joia é um dispositivo de relação social capaz de fazer interseção entre a esfera íntima e a esfera pública. Isso porque a joia ela diz muito sobre nós a partir do momento que nós a usamos. Baxter, ele fala que o simbolismo do produto é importante para qualificar, individualizar, evidenciar e representar o ser humano. Não é à toa que Wagner ele também concorda quando ele diz que é inerente à joia o seu valor simbólico. Bom, então, no design emocional, Lobach relata que a função simbólica do produto é estabelecer uma ligação com experiências e sensações anteriores, que estão ligadas a aspectos espirituais, psíquicos e sociais, ou seja, o símbolo serve para representar algo e está ligado a valores emocionais relacionados a elementos estéticos. Lobach também diz que a função do produto ela é importante porque se dá pela necessidade de distinção e pertencimento do ser humano. E através dessa necessidade também temos as aspirações, que são realizações vindas através do uso desses objetos. Então, o desenvolvimento do produto ele vem a partir de necessidades e aspirações do ser humano. O álbum russo ele afirma em concordância com Lobach quando ele diz que o ser humano busca prazer na criação de artefatos decorativos e funcionais. Donald Norman, na mesma linha de pensamento, afirma que os elementos estéticos estão ligados à função simbólica e que estes valores estéticos estão associados ao estilo. O estilo ele é significativo para a caracterização e distinção. O estilo no campo das artes visuais ele identifica períodos históricos, movimentos, regiões, manifestações culturais, grupos ou um único artista. E esses valores estéticos é importante para identificar a origem geográfica, cronológica e o meio de produção dos artefatos, seja artesanal ou industrial. Norman fala que a percepção do produto estimula o sistema afetivo, que responde de forma positiva ou negativa. Então, a percepção do produto ele envolve nossas emoções, né? Podemos responder de forma positiva ou negativa a partir do uso, né, do produto, a partir da questão estética e simbólica. Não é à toa que Cardoso ele diz que as emoções
são determinadas pela estética, simbologia e estilo do produto, que estão atrelados aos significados. Quando ele fala de significado, ele envolve identidade, memória, experiências, emoção e comunicação. E todas essas questões elas são determinadas por questões sociais e culturais. Bom, Norman ele volta a afirmar, né, que a joia é um dos produtos que estão entre o grupo de maior valor reflexivo. Quando ele fala de reflexivo, né, ele fala dos nossos níveis cerebrais, que é comportamental, visceral e reflexivo. O comportamental é a relação com o uso do objeto, né, se ele realmente responde sua principal função. Na questão do nível visceral, é você bater o olho e se agradar ou não se agradar com aquele produto. Já o reflexivo, já se diz, né, você reflete mais sobre aquele produto. Será que ele se comporta bem comigo? O que é que o outro vai pensar, né? Mesmo que a gente não diga que o outro, que a gente não se porte com o que o outro fala. Mas como é que será que esse produto se comporta? Ele tem a ver comigo? Ele me faz lembranças, né? Ou talvez você olhar para um produto e ver que teve experiências ruins com ele. Isso está tudo no reflexivo. Identidade, memória, experiências que nós tivemos. Então, ele disse que a joia é um dos produtos que está entre os grupos de maior valor reflexivo. E aí, já que a joalheria ela revela por meio do seu estilo valores emocionais particulares e simbólicos de uma época ou de um indivíduo, e a partir desse objeto é possível exibir um sentimento de satisfação e de identidade própria. Bom, finalizo falando uma frase de Russo e Moraes, quando elas dizem que as pessoas respondem emocionalmente ao produto e não é tão difícil imaginar que essas respostas podem influenciar na usabilidade do mesmo. Então, essas emoções elas são geradas pela aparência, simbolismo e prazer. Bom, espero que vocês tenham gostado da pesquisa, da apresentação, uma breve apresentação sobre o meu trabalho, que vocês reflitam que tudo que envolve toda a nossa relação com o produto, ela envolve uma emoção, seja positiva ou negativa, né? Não podemos falar só de emoções positivas, né? Ao usar uma joia, um anel que nós gostamos, que traz boas lembranças ou mais lembranças também, ou aquele colar que ele é super confortável e que ele cai bem com todas as roupas, ou aquele colar que você gosta, mas que ele causa aquela alergia e às vezes você se desagrada em usar. Tudo isso está relacionado às emoções, né? Um anel de noivado, um anel de família, um brinco que você, ao vestir, você levanta a sua autoestima, ou aquele que está ali encostado, que você não usa, porque não é sempre, né, que você olha para ele e não sente que ele fica bem em você. Tudo isso está relacionado às nossas emoções. Agradeço mais uma vez a vocês. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Olá, gente. Essa apresentação faz parte da mesa redonda Design Emocional, Moda, Corpo, Joia e Estilo, composta por participantes do grupo de pesquisa Ergonomia Design Emocional, do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Eu, Jailson César Borges, aluno de doutorado no referido programa, na linha de pesquisa Arte Design, e orientando da professora doutora Suzy Marinho. Nesse vídeo, vou apresentar as linhas gerais da pesquisa intitulada Do Campo do Design ao Corpo Mídia de Carlinhos Brau, o papel do figurino na dinâmica de expressão de identidades e uma abordagem à luz do design emocional. A pesquisa aborda o design de figurinos na qualidade de prática cultural centrada no usuário, situando no trânsito de interlocução entre arte e design, em aproximação com o fenômeno da moda e sob princípios do design emocional. Para tanto, tomaremos como objeto de estudo criações exclusivas usadas por Carlinhos Brau
em aparições públicas. O que nos interessa em particular é o fato de Brau explorar vestuários emblemáticos e personalizados para compor uma aparência singular e icônica e exibir uma imagem pessoal amplamente estetizada. Por isso, estamos empenhados em analisar a ligação subjetiva do artista com seu figurino, com vistas no teor significativo das criações vestimentárias e sua conexão com a expressividade performativa do corpo. Dessa maneira, nosso olhar se dirige para a comunicação simbólica envolvida no processo aludido, com foco ampliado nas interações emocionais que se fundam em torno dele. Justamente por entender que as interações travadas no processo comunicativo referido configuram respostas emocionais a estímulos desencadeados pelo figurino enquanto objeto de design, caminharemos alinhados aos campos de estudos do design emocional. A propósito, Toneto da Costa salienta que a questão central que norteia a pesquisa nessa área está relacionada à maneira como se pode investigar a associação emocional entre indivíduos e o design de um produto. Tal argumento releva que as relações de indivíduos com os produtos transcendem suas funções básicas, abarcando todo um campo de experiências e emoções, como argumentam Silva e Cavalcante. Temos em mente, portanto, que as emoções se traçam nas vias das ligações de sujeitos com objetos do mundo exterior e que o design responsável pela apresentação do novo e do inventivo opera para que os estímulos proporcionados pelos objetos despertem experiências emocionais positivas, considerando aspectos referenciais do usuário. E é precisamente essa tônica que define o foco da pesquisa proposta, o qual se direciona para compreender como o design de figurino atende a condicionamentos objetivos, contempla intenções subjetivas do usuário e lhe aciona experiências emocionais, e para avistar como esses acionamentos se estendem a outros sujeitos que interagem diretamente com o objeto do design ou indiretamente mediante fruição da imagem do artista. Julgamos que para alcançar a amplitude dessa dinâmica implica investigar as percepções de diferentes categorias de agentes culturais envolvidos na cadeia extensiva do design, o designer, o artista e o espectador, respectivamente vinculados à criação, à usabilidade e à contemplação, e quem responde emocionalmente a estímulos ativados pelo figurino, os quais referendam aspectos práticos, afetivos, estéticos, hedônicos, comportamentais e simbólicos. No modo de pensar, os sentidos que dizem respeito às percepções estabelecidas residem no fluxo interativo em que o figurino interliga os distintos interlocutores. E com base nos pressupostos delineados, configuramos o objetivo geral da pesquisa, que se destina a investigar o jogo de sentidos que se efetiva nas interações emocionais instituídas pelo potencial significativo do figurino de Carlinhos Brau no processo de composição e exposição de sua aparência, visando relacionar o papel do design ao dinamismo de expressão de identidades. As principais discussões da pesquisa versarão sobre as seguintes categorias: figurino, arte design, moda, identidade, aparência e design emocional. Para abarcar as conotações sobre figurino, buscaremos aporte em Adriana Leite e Lisete Guerra, Patrícia Paves e Vera Hamburger, estudiosos que analisam o lugar do figurino na cena e o papel contextual dos vestuários dentro dela. As inferências sobre figurino ocorrem em uma perspectiva de interlocução entre arte e design, como já salientamos,
Logo, para discutir limites e possíveis confluências entre eles, teremos o apoio de Camilo Belchior e Rita Ribeiro, de Ana Calvera e de Mônica Moura, autores que versam sobre o assunto, nos trazendo diferentes pontos de vista. Como a abordagem considera também a criação de figurinos em aproximação com o fenômeno da moda, tendo em vista parâmetros que remetem a princípios de individuação, renovação constante, configuração de subjetividades e representações simbólicas, comporemos uma veia discursiva a partir de subsídios de Gília Lipovetsky, Renata Cidreira e Malcolm Barnard. Os argumentos sobre identidade serão alicerçados por Stuart Hall, Zygmunt Bauman e Tadeu Thomas Silva. Discutiremos sobre aparência a partir de argumentos de Michel Maffezoli, Mara Rubia Santana e de Ayrton Embracher, autores que discorrem a respeito da composição das aparências e suas reverberações nas ambiências sociais. E, finalmente, para discorrer sobre design emocional, ficaremos apoio em Patrick Jordan, Donald Norman, Peter Desmet, Karina Silveira e Toneto e da Costa. São contribuições essenciais para compor uma base que nos capacitem para investigar a interação emocional entre sujeitos e o design de um produto e que nos leve a compreender como este atende a direcionamentos objetivos e subjetivos e veicula discursos simbólicos que solicitam interpretações alheias, promovendo, consequentemente, percepções particulares. O caráter da investigação abarca a análise subjetiva de discursos não verbais, para colocar em relevo aspectos intangíveis que compõem a constituição significativa das vestimentas, suas conotações culturais e seus alcances contextuais, fundados a partir do uso e inserção em ambiências sociais, promovendo com efeito experiências emocionais para distintos interatores culturais. E para dar conta desse desafio, adotaremos a hermenêutica de profundidade como método geral de investigação, proposto por John Thompson. Seguindo orientações deste referencial metodológico, abraçaremos o objeto de estudo como uma construção simbólica, resultante de expressões culturais e processos sociais, os quais já são significativos para indivíduos que os produzem, os vivenciam e os interpretam em sua vida diária. E isso nos solicita uma interpretação relacional e dialógica da realidade, que leva em conta a percepção dos interatores culturais envolvidos com o objeto de estudo. O referido método se opera com etapas e planos distintos, mas que se interligam em um intricado complexo analítico e interpretativo, acatando a associação de diferentes procedimentos metodológicos e estratégias técnicas que podem ser aplicadas no intuito de criar uma abordagem flexível, dinâmica e, ao mesmo tempo, abrangente. Nesse sentido, associaremos método e técnicas auxiliares, empregando-os para obter dados que nos esclareçam acerca das experiências emocionais que permeiam as interações travadas entre os distintos sujeitos, cada um em sua posição, e o objeto de design. Aplicaremos entrevistas como meio de atestar as percepções dos atores culturais diretamente ligados com o objeto, criadores e usuários. Este procedimento nos permitirá avistar o modo como eles apreendem e interpretam o fluxo de significados pertinentes à forma simbólica, bem como respondem emocionalmente a ela. Para alcançar a percepção do público espectador, categoria indiretamente ligada ao figurino, e avaliar a sua interação emocional com ele, aplicaremos o método CAE Engenharia Canseio,
de Nagamati, justamente para vislumbrar o alcance da forma simbólica dentro da esfera coletiva. E para auxiliar em algumas etapas do método Kansei, empregaremos a técnica dinâmica de grupo focal, de David Morgan, visando também entrecruzar olhares especializados de designers, artistas e pesquisadores de áreas afins com nossas discussões, a fim de compor um entendimento amplo e multireferenciado. E, mediante os pressupostos delineados e os princípios metodológicos expostos, buscaremos atingir com êxito e da melhor maneira possível os objetivos traçados. À nossa frente, um longo caminho ainda a ser percorrido e um amplo e distante horizonte a ser alcançado. Afinal, estamos ainda no começo dessa jornada. Obrigado.